Eu vou começar aqui, já que a gente está falando de futebol mundial, eu vou começar aqui falando sobre o Andreas Pereira, né? Muita gente fala de um possível retorno do Andreas para o Flamengo, mas nesse momento, a verdade é que muitos torcedores ainda enxergam o Andreas como o jogador que teve aquela falha na final da Libertadores. Tem muito torcedor que não quer o retorno. É meio a meio, sabe? Você pode ver aqui nos comentários, por exemplo, eu quero a volta do Andreas, eu não quero a volta do Andreas. Se a galera nos comentários aí para começar a falar o que pensa com relação ao Andreas, dá para a gente ter uma noção. Eu vou fazer uma enquete aqui também no YouTube, mas a verdade é que o Andreas Pereira, que está lá no Fulham, está muito bem, né? E goleou a equipe do West Ham, né? A equipe do Lucas Paquetá, por 5-0. 5-0 com o show do Andreas Pereira. O Andreas Pereira deu assistência também. Então, cara, vou falar para vocês. O Andreas está muito bem, está voando. Chega a ser até uma loucura a gente falar em retorno do Andreas agora, porque ele está voando lá no Fulham. Seria impossível tirar o Andreas de lá. Mas eu fiquei curioso para saber o que você acha. Você, torcedor do Flamengo, você acha o Andreas Pereira, você gostaria de ver o retorno dele? Eu, cara, vou lembrar vocês que ele faz um golaço contra o Tolima no jogo lá, no primeiro jogo lá, que ajudou a gente naquela classificação. Na volta a gente meteu 7 no Tolima, mas pensando por um lado que o Andreas garantiu a vitória do primeiro jogo, gente, eu acho que é importante, né? O Andreas foi muito importante para aquele título, né, de 2022 da Copa Libertadores da América. A gente tem aí o presidente do Corinthians, né, querendo se meter na questão do Gabigol. Ontem a gente teve o Carlos Cereto falando que o Corinthians hoje apresentaria uma proposta pelo Gabigol, ofereceria Fausto Vera e Yuri Alberto pelo nosso atacante. E hoje a gente tem aqui o Augusto Melo, né, voltando a elogiar o jogador do Flamengo. Eles estão querendo de alguma forma afetar e fazer com que o Gabigol vá para o Corinthians, mas não vai ter jeito, tá? A gente vai falar aqui sobre isso. Ele fala, não posso falar isso. Na transição não foi cogitado o nome do Gabigol, mas é um grande atleta, grande jogador que interessaria a qualquer clube grande. Ele tem a cara do Corinthians. Também precisa de novos ares. Pô, tem a cara do Corinthians, precisa de novos ares. Ah, então, primeiro ele fala que não tem muita coisa, e agora já solta essa. Com esses outros atletas, como esses outros atletas que deixaram o Corinthians, né? Vai fazer bem para eles ir para novos clubes, respirar novos ares. Como também o Gabigol, que está lá, não vem numa fase boa. Quem sabe o Corinthians seria uma boa para ele. Discordo, acho que e estou com o Flamengo, tem que renovar, e se for para ele fazer um outro ano ruim, você negocia depois, ele renovado já, você negocia depois ele para Arábia, para MLS, o que for, mas não reforça o rival do Brasil, não reforçou o Palmeiras, não reforça o Corinthians, né, com relação ao Bruno Henrique também. Ele fala, o Gabigol é um grande jogador, agrada o Corinthians, tem a cara do Corinthians, pelo amor de Deus, né? Como outros grandes jogadores que a gente está monitorando, né? O Augusto falando aí, quero trazer a identidade do Corinthians, ter aquele time aguerrido, atletas com personalidade forte, gosto desse tipo de coisa, quero ir ao mercado para trazer esse tipo de atleta. É um grande jogador, não tem nada de Fausto Vera em troca, e Yuri em troca, não sei de onde tiraram isso. Então ele desmentiu aí a informação do Carlos Cereto, tá? O presidente do Corinthians desmente a informação do Cereto. Eu acredito que o Cereto tenha trazido a realidade. Os caras gostam de desmentir jornalistas, e o Cereto, que era da Sport TV, né? Vocês devem saber quem é. O Corinthians precisa passar por uma reformulação, ter um time mais jovial. Hoje a parte física e tática está pesando muito, e tínhamos jogadores com uma certa idade. Nossa opção foi não só pelo alto salário, nossa folha salarial é alta, mas também ter um time mais jovem e aguerrido. A gente chegou a um acordo que não deveria renovar e reformular o elenco, tá? Então, ele falando que o Gabigol precisa de novos ares e dizendo que não tem nada com relação à troca por Yuri Alberto e Fausto Vera. Isso é o que ele está falando agora, né? E com relação à parte do Flamengo, eu acho importante
também a gente trazer umas outras informações aqui. Por exemplo, o nosso amigo Flá Guerreiro, né, o Venê, a gente conversou com fonte ligada à diretoria do Flamengo, né, que primeiramente quem publicou foi o Flá Guerreiro, que trouxe aspas de fontes ligadas à diretoria, avisando que não tem a menor chance do Flamengo negociar o Gabriel Barbosa com a equipe paulista, tá? Então não tem chance do Gabigol ser negociado com o Corinthians, não existe isso. E aí o Corinthians, né, segundo o jornal o Globo, quer saber se Gabigol recuaria em uma renovação com o Flamengo antes de fazer a proposta, né? Ele ainda não recebeu oferta do Corinthians, mas o Corinthians está sim querendo saber, está interessado sim, não adianta tentar desmentir, está interessado. A fala do presidente já é clara, né? Falando que é a cara do Corinthians e tudo mais. Eles negam, mas eles ao mesmo tempo falam, né? Deixam claro nas falas deles. Os representantes do Corinthians estão no mercado e sinalizaram que Gabigol é alvo certo, tá vendo? Mas antes querem saber se o atacante aceitaria ouvir uma proposta e recuar da renovação do Flamengo. Não houve ainda um contato oficial, tá, gente? Então, o jornal o Globo aí também mostrando que a notícia é séria, tá? Não digo a troca pelo Yuri Alberto e Fausto Vera que o Carlos Cereto trouxe, mas que eu acredito, inclusive, um cara sempre muito bem informado, e eles negarem não quer dizer nada para mim, mas eu estou falando da questão do interesse do Corinthians no Gabigol, que é verdadeira, né? Agora, aquele papo do Nicola de que o Gabigol queria jogar no Corinthians também é brincadeira, né, cara? Brincadeira. A gente tem aqui uma outra notícia importante para a gente estar trazendo aqui, cara, é que o Botafogo segue firme, né, com o interesse de contratar o Everton Ribeiro, né? Ele ainda tem a situação indefinida com o Flamengo, o contrato dele até o final do ano, a temporada já acabou, ele está de férias, são 31 dias de férias, depois mais 10, já foi definido que não vão ter 40 e poucos dias de férias, são mais 10 dias de pré-temporada no Rio antes da viagem para os Estados Unidos, então tem a pré-temporada aqui também, antes da pré-temporada lá nos Estados Unidos, a partir do dia 18, e o Everton Ribeiro segue nos planos do Botafogo, tá? O Botafogo quer a contratação aí do Everton Ribeiro. A gente tem aqui alguns nomes que o Globo Esporte publicou com relação a jogadores que estão ficando sem contrato. Aí eles colocam também, além do Lucas Moura, o próprio Everton Ribeiro do Flamengo, o Renato Augusto do Corinthians, o Rodrigo Caio, né, o Douglas Costa, dor nas costas, o Diego Costa do Botafogo, né? O Davi Luiz, que pode aí, ó, como a gente falou ontem, o Globo Esporte trazendo aqui hoje, hein? Ontem, quem acompanha a gente sabe que a gente falou que o salário do De La Cruz deve ser igual ao do Davi Luiz e que por isso o Flamengo está abrindo essa brecha na folha de pagamento, justamente na folha mensal, justamente porque deve liberar o Davi Luiz. Olha, pode negociar com o Flamengo a não ativação da cláusula, tá? Então, segundo o Globo Esporte. Então, a gente já tinha falado isso ontem, dessa negociação amigável que deve voltar à tona. Deve voltar à pauta. O Vidal, do Atlético Paranaense, também ficando livre, o Gil, do Corinthians, também, né? São alguns jogadores que possivelmente, muitos deles podem ficar sem clubes. O Vidal, quem vai querer pagar o salário do Vidal, por exemplo? Né? O Gil, por exemplo, também. São jogadores, muitos desses aí, que devem... O Davi Luiz vai ter que aceitar ganhar menos. Vai para Vitória? Será? Ó... Yoran, o Juliano do Corinthians, é bom jogador, mas não vive um grande momento, né? Não vive um bom momento e tem salário altíssimo também. Jailson do Palmeiras, Zé Gabriel do Vasco, Alex Teixeira, quase rebaixado. O Pablo do Atlético Paranaense, esse aí tá negociando para renovar, né? O Luan do Grêmio, o Alexandre Pato, o Jeromel do Grêmio, né? João Pedro, o Bruno Mendes do Corinthians, esse aí interessa ao Flamengo, né? Bruno Alves do Grêmio, o Rafael do Botafogo, o Rodrigo Moledo, o Rossi do Vasco, o Bruno Pérez do Atlético Paranaense, Cantígio do Corinthians, Camacho do Santos, Matheus Alexandre Cuiabá, Iago Maidana também aí do América Mineiro. Então tem muitos jogadores aí, ó, eu passei uma lista para vocês de jogadores que estão ficando livres no mercado, né, com seus contratos encerrando nos clubes agora no final de 2023. E agora, o absurdo que eu ia falar com vocês, cara,
Eu tinha falado que o Flamengo estava colocando no papel, né, um PowerPoint, em apresentação, alguma coisa desse sentido para levar lá para a Caixa, para a reunião com a Caixa. E aí o jornal o Globo trouxe uma informação, olha só, muito preliminar. A reunião, a primeira entre Flamengo e Caixa, ocorrida há 2 semanas para discutir seu estádio na zona portuária do Rio de Janeiro, foi considerada frustrante pelo banco. O motivo: o clube representado por Rodolfo Landim não tinha qualquer projeto detalhado. Que absurdo, que vergonha. Só tem o plano de erguer a arena num terreno que pertence à Caixa. Aí, abre aspas, não ficou muito claro o que eles querem, diz uma pessoa com acesso às negociações. Gente, como é que você vai para uma reunião? Como é que você vai para uma reunião com a Caixa que cuida dos fundos ali que tomam conta do terreno do gasômetro e você não leva um projeto? Até eu, com alguma questão de visto, com alguma questão de alguma negociação minha, eu preparo um projeto, eu levo tudo certinho, levo tudo no papel, tudo. Como é que não faz nada? Vai levar um PowerPointzinho, olha, queremos fazer um estádio, um shopping. Pelo amor de Deus. Para que contratou o executivo que vocês contrataram? Ele poderia ter feito isso, ter levado isso junto com o Landim. Gente, vergonha, cara. Vergonha. Espero muito que esse estádio saia do papel, mas que não seja obrigado a gente vender parte do clube, transformar em SAF, mesmo que minoritária, Flamengo continue majoritário, mas eu prefiro não acreditar que toda essa movimentação é só para fazer a SAF no Flamengo, né? E olha que eu não sou a favor de situação de oposição, eu não faço campanha para lado nenhum, mas a gente tem que tomar muito cuidado como tudo isso está sendo conduzido. É isso, fica aí o meu recado. E uma outra coisa, o Landim tem que parar, o presidente Rodolfo Landim tem que parar de ficar escolhendo só com quem ele fala, né? Só fala com determinado jornalista, com determinada pessoa da imprensa, com tal pessoa, jornal o Globo. Só gosta de falar com veículos grandes e com jornalistas antigos. Está na hora do presidente Rodolfo Landim começar a sentar com todos, falar com todos, né?